Afinal, o que define quem a gente é? Será que é a nossa biologia? Ou são as nossas experiências? Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa dança complexa entre o que a gente herda e o que a gente vive, e entender como essa interação molda, bom, tudo no nosso comportamento. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela clássica, a gente já nasce assim ou se torna assim? Natureza contra criação. Mas e se a pergunta em si já estiver errada? E se o problema for justamente pensar nesse contra? A verdade é que essa visão de ou um ou o outro é uma cilada. Limita muito o nosso entendimento. A resposta de verdade, que a gente vai desvendar aqui, não só é mais complexa, como também, olha, bem mais esperançosa sobre a nossa capacidade de entender e principalmente de melhorar o nosso bem-estar. Então, para começar, vamos combinar uma coisa. A gente precisa fugir de explicações simples demais. Porque quando o assunto é cérebro e comportamento, o simples muitas vezes engana. E aí que mora o perigo, como a própria fonte que a gente analisou aponta. É o que se chama de pensamento reducionista. Sabe o que é isso? É aquela mania de querer culpar só os fatores externos. Ah, é o estresse. Ah, é o ambiente. E esquecer de toda a biologia complexa que está por trás. Essa visão, claro, é super incompleta. É como tentar entender uma história lendo só uma página. Então, beleza, vamos organizar a casa. Para a gente conseguir entender melhor, que tal se a gente dividir essas influências em duas grandes categorias? Isso vai dar uma clareza muito maior para a gente ver o que realmente está acontecendo. Funciona assim. De um lado, a gente tem os fatores que são, digamos, neurobiológicos. É a nossa fiação interna, sabe? Neurotransmissores, genética, tudo isso. Do outro lado, tem o que a gente chama de fatores predisponentes, que são as nossas experiências, o ambiente, os hábitos, tudo aquilo que de alguma forma nos deixa mais expostos a certas condições. No fundo, são duas peças do mesmo quebra-cabeça. E para isso ficar cristalino na nossa mente, vamos pegar uma analogia perfeita que vem lá da saúde física: a hipertensão, a famosa pressão alta. Pensa comigo, a condição é a pressão alta, beleza. Aí existem as causas biológicas, a genética, por exemplo, que a pessoa não tem como controlar. Mas também existem as causas predisponentes, dieta, falta de exercício, estresse, ou seja, o estilo de vida. A pressão alta não vem só de um lugar, ela surge justamente da interação entre esses dois lados. E com a saúde mental, o raciocínio é o mesmo. Agora vem a parte mais interessante. Se o problema tem dois lados, faz todo sentido que a solução também tenha, né? Então vamos sair um pouco de entender a causa para começar a olhar para o tratamento. E olha só essa citação da nossa fonte, porque ela é a chave de tudo. Um tratamento que funciona de verdade precisa olhar para os dois lados da moeda. Não é só remédio e também não é só terapia. O segredo está na combinação. Para a gente visualizar isso bem, imagina uma balança. Sabe aquelas de 2 pratos? Essa imagem é perfeita para a gente entender essa busca por equilíbrio num tratamento que olha para o todo. Então, em um prato da balança, a gente coloca o tratamento farmacológico, que vai atuar direto ali na nossa neurobiologia, na química do cérebro. No outro prato entra o tratamento não farmacológico, como a terapia, que foca nos nossos comportamentos, nas nossas habilidades. Para a balança ficar equilibrada, os dois pratos precisam de peso, precisam de atenção. Mas espera aí, talvez uma pergunta tenha surgido. Como é que uma coisa que parece não biológica, como a terapia, uma conversa, pode de fato causar uma mudança física no cérebro? Parece mágica, né? Mas não é. A resposta está num conceito científico que é simplesmente incrível. E esse conceito se chama neuroplasticidade. É basicamente a prova de que o nosso cérebro não é uma peça de concreto fixa, que nunca muda. Pelo contrário, ele é super dinâmico, ele é maleável e ele pode se reorganizar, se reconfigurar com base no que a gente vive e faz. E a consequência disso é gigantesca. Quer dizer que as nossas ações, a terapia, as novas habilidades que a gente aprende, tudo isso pode literalmente criar novos caminhos neurais. É como construir novas estradas no cérebro, fortalecendo as rotas mais saudáveis e deixando as antigas que não ajudavam serem menos usadas. Ou seja, o comportamento pode sim mudar a biologia. E essa conexão entre o que a gente faz e o que acontece lá dentro do cérebro é tão direta, tão real, que a gente vê isso até numa coisa super do dia a dia, a nossa alimentação. Olha que exemplo fantástico o triptofano. É um aminoácido que a gente encontra em alimentos como banana, castanhas. A gente precisa comer isso porque o nosso corpo não produz.
E por que ele é tão importante? Porque o triptofano é a matéria-prima que os nossos neurônios usam para fabricar serotonina. Tá vendo a conexão? Um fator do ambiente, a dieta, fornecendo tijolo para construir uma peça-chave da nossa neurobiologia. Ok, então, juntando tudo isso, por que essa discussão toda sobre balança, biologia e comportamento é tão, mas tão importante? O que a gente ganha de verdade quando passa a enxergar as coisas desse jeito? Muda tudo. Simplesmente tudo. Quando a gente entende essa interação, aquele estigma de que certas condições são fraqueza moral simplesmente cai por terra. A conversa entre médicos e pacientes fica muito mais produtiva. E o mais importante, a forma de cuidar do bem-estar se torna mais completa, mais eficaz e, no fim das contas, muito mais humana. Então, no final das contas, a lição mais poderosa é essa. A gente precisa abandonar essa ideia de um contra o outro. Não existe uma batalha entre biologia e ambiente. O que existe é uma parceria, uma dança, onde um influencia o outro o tempo todo, num ciclo sem fim. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Entender essa balança, essa interação constante entre a nossa biologia e as nossas experiências, como é que isso pode mudar na prática a maneira como a gente cuida do nosso próprio bem-estar e do bem-estar das pessoas ao nosso redor. Fica aí uma pergunta poderosa para a gente levar e continuar pensando.